E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 4 do livro didático de História do nono ano, cujo título é Totalitarismo e Segunda Guerra Mundial. O próprio título do capítulo já nos dá a indicação que esses regimes totalitários, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o stalinismo na União Soviética, tem uma relação com o que vai acontecer depois na Segunda Guerra Mundial. Né? Ou seja, a Segunda Guerra Mundial é uma consequência não só dos fatos, né, estudados na Primeira Guerra Mundial e na Revolução Russa, mas depois, eu diria até principalmente, a partir do surgimento desses regimes autoritários, radicais, né, que vão surgir como resultado também, como consequência, como efeito da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa. Há historiadores, inclusive, que preferem ver a Primeira Guerra Mundial e a Segunda como uma continuidade, né? Como sendo a Segunda uma continuação da Primeira. Mas é importante nós considerarmos que esse intervalo de tempo que vai do final da Primeira Guerra para o início da Segunda apresenta elementos novos. Né? Por mais que esses elementos sejam uma consequência da Primeira Guerra, mas eles vão dar uma nova dinâmica política à Europa naquele período que nós chamamos de entre-guerras, certo? E, aliás, o título, né, esse termo que é usado, entre guerras, é o foco, né, é o objeto de análise dessa semana do podcast Leituras para Entender o Mundo. Quem está acompanhando o podcast, eu gostaria que fossem todos os alunos, né? Já percebeu que nós escolhemos um tema, né, um conceito, um aspecto do conteúdo que nós vamos estudar naquela semana, para que eu aprofunde um pouco, né, essa discussão a partir desse podcast que eu disponibilizo para vocês. Então, fiquem atentos, certo? Que vai estar aqui na descrição do vídeo também, além do fato de eu colocar lá no Google Sala de Aula o link todas as semanas. Então, essa semana, o podcast Leituras para Entender o Mundo tem como objetivo discutir os significados históricos desse período que nós chamamos de entreguerras. E fazer também um pouquinho, né? Isso é sempre importante no estudo da história, um paralelo, uma relação daquele tempo com os dias atuais. Perfeito? Mas nós terminamos de estudar agora, recentemente, o capítulo 3, né? Então é interessante a gente fazer uma rápida recapitulação, né? Uma revisão, para a gente seguir o estudo do conteúdo. Até porque, como eu já adiantei, as coisas são... há uma profunda relação de causa e efeito entre esses fatos, né? Estudados no capítulo 3 e agora no capítulo 4. Então, no capítulo 3, nós tivemos 3 aulas. Né? A primeira aula foi dedicada ao início da Era da Catástrofe. Eu até disse para vocês, acho que o título, né, se eu não estou enganado, da aula era A Catástrofe Anunciada. Porque por mais que algumas pessoas fechassem os olhos, não percebessem, né, alguns até viviam num mundo de faz de conta, porque havia uma expectativa, né, havia a Belle Époque, né, como se chamava. A Belle Époque é aquele período, né, que se a gente for fazer uma tradução assim bem direta do francês, é a bela época, né? É um período de prosperidade, desenvolvimento cultural. De fato, para algumas pessoas a gente pode até admitir que era uma bela época mesmo, mas não para a maioria das pessoas. Então, o que estava ali, a impressão que algumas pessoas tinham era uma impressão enganosa, né? O que na verdade a gente tinha era muita pobreza, muita miséria, muita desigualdade social, trabalho infantil, trabalho feminino desvalorizado. As mulheres, inclusive, nem podiam votar, né, naquele período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. E por trás disso tudo havia uma disputa por territórios, tanto dentro da Europa como fora da Europa. Não vamos esquecer que estava acontecendo a segunda Revolução Industrial. Né? E esse novo surto de desenvolvimento pedia mais matéria-prima, mais mercado consumidor, mais mão de obra barata, né? E aí as potências imperialistas vão buscar justamente no continente africano e no continente asiático esses 3 elementos, né? Para poder desenvolver mais ainda o seu potencial produtivo. Não esqueçamos também que havia o nacionalismo, né? Havia o revanchismo,
principalmente entre franceses e alemães, né? O que de certa forma vai alimentando a perspectiva de um conflito. E essa perspectiva ela vai ficar cada vez mais próxima, né, quando começam aquelas alianças a serem formadas, como por exemplo a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então era, digamos assim, um período chamado também de paz armada, né? Já que eles produziam muita arma, se preparando, sabendo, né, que o conflito era inevitável, mas faltava um estopim, né? Faltava alguém acender o estopim. Faltava aquele motivo que justificasse o início da guerra, que nós vamos ter a partir do assassinato do Francisco Ferdinando, ok? Então, como vocês estão vendo na tela, nós dividimos o estudo do capítulo 3 em 3 partes, né? Na primeira parte nós vimos essa era da catástrofe que se anunciava. A era da catástrofe é um termo, né, que foi criado pelo historiador Eric Hobsbawm para identificar, para caracterizar aquela primeira metade do século XX. E aí ele inclui a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa, a crise econômica que começou em 1929, a ascensão do nazismo, fascismo, stalinismo. Então, toda aquela conjuntura de tragédia humana, material, ele chama de Era da Catástrofe. Então, lá naquela primeira aula, nós vimos como tudo isso foi se formando, por mais que algumas pessoas imaginassem que estavam vivendo a Belle Époque, né? Apesar de que não é sempre importante considerar e dizer que para algumas pessoas, de fato, existia, né, essa Belle Époque, porque eles usufruíam dos benefícios desse desenvolvimento, enquanto a maioria das pessoas não. Certo? Então, na aula 2, nós estudamos a Primeira Guerra Mundial. Nós paramos a aula 1 justamente quando acontece o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Na segunda aula, nós tivemos uma discussão, né, inteiramente dedicada à Primeira Guerra Mundial. E na terceira aula, para encerrar o capítulo, nós estudamos a Revolução Russa. Então, nesse momento, eu lembro a vocês que todas as aulas estão disponíveis aqui no meu canal, é só vocês voltarem e assistirem se acharem necessário, ok? Então, nós iniciamos a partir de agora o estudo do capítulo 4, que, como eu já antecipei, se chama O Totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial. Nós temos hoje 2 objetivos. O primeiro é conceituar o totalitarismo, entender o que significa, né, esse termo, essa palavra usada na história, totalitarismo, para definir alguns regimes políticos, né? E também identificar semelhanças e diferenças entre os principais regimes totalitários, que são o nazismo, o fascismo e o stalinismo, como eu também já citei, ok? Então vamos começar pelo conceito de totalitarismo. Afinal, o que significa totalitarismo? Nós dizemos que esses regimes, o regime nazista, o regime fascista e o regime stalinista, que vão levar o mundo, né, para a Segunda Guerra Mundial, a maior guerra, né, que já aconteceu, que foi responsável pela morte de dezenas de milhões de seres humanos, né? Esses regimes são regimes totalitários. O que é que significa isso, totalitarismo? A própria palavra já nos indica, né, o possível significado. Totalitarismo vem de total. Então é quando alguém, né, ou quando um pequeno grupo de pessoas se apossa de todo o poder, né, do poder de governar uma determinada sociedade. Então quando essas pessoas, esse pequeno grupo de pessoas, essa elite, né, que ocupa o poder, tem todos os poderes, portanto tem o poder total, nós chamamos de totalitarismo. Então é isso que vai acontecer, sem dúvida alguma, nesse momento com esses grupos políticos. Mas aí, dizendo isso, né, vocês já vão curiosos, né, como devem ser, se perguntar, mas como esses regimes totalitários surgiram? Em que momento exatamente eles vão surgir? Qual é a razão que vai possibilitar a existência desses grupos que são autoritários, né, que vão implantar ditaduras nos países que governam? Como é que eles tiveram apoio da população, se é que tiveram? Então vamos entender essa conjuntura. Então observe, né, que eu fiz um print aí do material didático de vocês. Tem um tópico muito interessante que é o mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Ora, esses regimes totalitários, eles vêm logo após, né, a Primeira Guerra Mundial. Eles são gestados, eles são originados
na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, vários desses participantes, né, desses líderes, eles lutaram na Primeira Guerra Mundial. Então, qual era o contexto da Europa? Como era a Europa nesse momento em que acaba a Primeira Guerra Mundial? Então, economias arrasadas, os países obviamente estavam destruídos, né, alguns mais do que outros, é claro. Havia uma humilhação muito grande aos derrotados, principalmente a Alemanha. A Alemanha foi humilhada, a gente citou isso, né, na aula passada, com a limitação da quantidade de pessoas que faziam parte do exército, né? Produção de armas também, uma parte do seu território foi perdido, né? Além de ter que pagar uma dívida praticamente impagável, né? Um valor astronômico, né? Que fez com que a economia alemã ficasse absolutamente arrasada, né? Sem falar em milhões de mortos, né? Como eu já citei, inclusive dezenas de milhões de mortos. Mas dentre essas situações, né, que eu estou colocando, eu vou pegar uma delas, né, para a gente seguir, que é essa humilhação dos derrotados. Então, se você pegar o exemplo da Alemanha, né, principalmente, esse grupo político que nós chamamos de Partido Nacional Socialista, né, dos Trabalhadores Alemães, esse era o título original, né, o nome completo do partido, mas que é simplesmente chamado de Partido Nazista. Esse grupo ele vai surgir justamente para se contrapor, para negar a aceitação dessas humilhações que foram impostas à Alemanha. E nós sabemos que essas humilhações elas estavam presentes num acordo, né, um acordo entre aspas, que marcou a rendição da Alemanha. Quando a Alemanha se rendeu aos países da Tríplice Entente, que ganharam, né, a Primeira Guerra, ela tinha que, evidentemente, para a guerra acabar, ela já estava totalmente, a guerra já estava perdida, ela teve que aceitar aquelas condições de rendição. E aí eles assinaram o chamado Tratado de Versalhes. Então, nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha se comprometeu a aceitar todas aquelas imposições, né, que Hitler vai dizer depois que são, na verdade, humilhações. Então, esse Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, ele vai crescer dentro da Alemanha justamente dizendo à população que não era possível aceitar aquelas humilhações. E, evidentemente, como eu coloquei também aí na tela para vocês verem, uma economia arrasada, né, cidades destruídas, as pessoas passando fome, uma inflação gigantesca, isso era um problema que acontecia na Itália também. As pessoas tendem a acreditar num líder carismático, num líder que vai dizer às pessoas que ele tem uma fórmula de resolver os problemas de maneira mais rápida. Então as pessoas, numa situação de quase não ter mais esperança, elas vão se agarrar a essa liderança, né? a essa figura com um grande poder de convencimento das pessoas, que era o que Hitler tinha, que era o que Mussolini tinha também, né? Mas é importante nós considerarmos o seguinte, isso muitas vezes, né, quando nós estamos numa sala de aula presencial, essa questão surge. A população não elegeu Hitler, a população não elegeu Mussolini. Esses líderes que depois tomaram poder em suas nações, eles não foram eleitos, né? Cada caso é um caso mais específico, né? A gente vai discutir um pouco mais à frente, inclusive depois na revisão que eu vou fazer pelo Google Meet, certo? Mas cada país tem as suas características específicas em relação a essa chegada ao poder dos regimes totalitários, né? No caso, por exemplo, da União Soviética, a gente sabe que foi resultado da Revolução Russa, né? Mas eles não foram eleitos. Não houve uma eleição, por exemplo, que elegeu Hitler presidente da Alemanha, nem Mussolini presidente da Itália. Embora Hitler tenha, né, se candidatado, mas ele não venceu eleições para presidir a Alemanha, ok? Então, esses regimes autoritários, como eu falei, oferecem soluções rápidas, né? E às vezes até de certa forma fáceis, né, para a crise. E aí eles vão capturar a atenção dessa massa de pessoas pobres, desesperadas, né, que esperam justamente uma salvação, né, algo em que elas possam se agarrar para poder ver suas vidas transformadas, ok? Lógico, né, pessoal, que esses líderes, eles têm um poder, né, muito grande de convencimento, uma capacidade de persuasão, que nós chamamos, porque eles também criaram em torno deles um culto à personalidade, né? Então eles souberam organizar manifestações, né, em torno justamente dessa celebração da sua imagem.
né, como alguém que vai carregar o povo, né, na superação daqueles problemas que eles enfrentavam. Então eu tirei até um trecho lá do livro de vocês, está na página 88, se vocês quiserem rever, onde os autores dizem assim: para as pessoas que participavam desses movimentos, a ação coletiva sob o comando de um líder energético, capaz de tirar a nação da crise, era mais importante que as liberdades individuais. Porque alguns às vezes se perguntam, ficam inquietos, né? Mas como é que as pessoas vão aceitar perder as suas liberdades, né? Isso vai acontecer porque elas estão completamente desesperadas. A gente precisa entender, eu não estou justificando. É preciso a gente ter clareza disso, né? Eu não estou justificando, mas eu estou tentando explicar para que a gente entenda aquela realidade a partir daquele contexto. As pessoas passavam por uma situação completamente trágica em suas vidas, né? Então era aceitável que as pessoas se deixassem levar e aceitassem muitas vezes até assim perder as suas liberdades individuais em troca de sair daquela situação de desespero em que elas se encontravam. Então vamos ver, né, algumas características desses regimes nazi-fascistas, né? A primeira característica que nos chama a atenção é o uso dos meios de propaganda de massa, né? Chamados meios de comunicação de massa também, para exaltar essa liderança, como eu já falei. Na imagem anterior, vocês estão vendo uma manifestação do regime nazista. E aqui nós temos a figura do Benito Mussolini, que foi o líder, né, fascista que governou a Itália depois da Primeira Guerra Mundial. Mussolini ainda chegou a ser eleito deputado, certo? Mas não presidente. Ele vai dar um golpe depois para assumir o poder, mas a gente chega lá daqui a pouco. Então a primeira característica marcante do regime fascista ou do nazista é esse culto, né? É o uso da propaganda, dos meios de comunicação para desenvolver um culto à figura do líder. Outras características importantes: a concentração de poder, por isso é um regime totalitário, né? Porque o líder, o governo ou essa elite, né, que toma o poder vai ter totais poderes para governar. Por isso a gente usa esse termo totalitarismo. Então eles concentram o poder. Outra característica é a censura e xenofobia. São duas características, na verdade, aí, né? A censura é quando as pessoas perdem a liberdade de ir e vir, de se expressar livremente, né? Tudo é controlado, tudo que é falado, tudo que é publicado é controlado pelo governo. A xenofobia é a aversão a estrangeiros, ou seja, é quando um sentimento nacionalista, né? Isso vem também do sentimento nacionalista. Você se acha superior aos outros. Então, pessoas, né, que estão dentro da Alemanha ou dentro da Itália, mas são estrangeiras, né, elas são vistas como causadoras também daquele problema que a sociedade vive, porque eles alegam, por exemplo, que os empregos, né, se não tem emprego para todo mundo, não pode um estrangeiro ter um emprego e um alemão não ter, por exemplo, né? Então, geralmente, nesses regimes nazifascistas, essas pessoas, os estrangeiros, eles enfrentam uma grande dificuldade, né? Quando não são expulsos, né, do país. Outra característica é o militarismo, né? Porque eles precisam das forças armadas para governar, porque é um regime autoritário, então eles têm que calar as pessoas que se opuserem a eles, né? E aí por isso eles têm essa característica também de militarizarem o governo. Extinção das liberdades e dos direitos individuais e coletivos, né? Eu já tinha citado antes. E o que é que a gente conclui a partir dessas características que eu estou apresentando na tela? É que um regime totalitário, ele é antidemocrático. Então observem essa última parte aí que eu destaquei com a letra maior. Extinção das liberdades e dos direitos individuais e coletivos. Ora, se as pessoas não têm a livre possibilidade de se expressar, de publicar o que pensam, de livre manifestação, isso do ponto de vista individual e coletivo, é lógico que nesse lugar não pode haver uma democracia. Lógico, pessoal, que se há uma concentração de poderes em torno de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, isso não é uma democracia, né? Numa democracia, a gente sabe, o poder emana do povo. O que é que significa isso?
quem exerce o poder, quem ocupa o poder, representa a vontade da maioria das pessoas. Não é o caso de um regime totalitário. Então, um regime totalitário é antidemocrático, é o contrário da democracia. E mais uma vez, né, caso vocês ainda não tenham compreendido, vamos ter clareza. Porque quando alguém. Mas como é que pode, né, as pessoas aceitarem, muitos apoiarem até regimes que claramente são autoritários e que vão tirar a liberdade das pessoas? Isso vai acontecer dentro de um contexto. A gente só pode entender os movimentos históricos, os fatos, os eventos, quando nós levamos em consideração o contexto. As pessoas não reagiam àquilo sabendo o que nós sabemos hoje. Hoje é fácil para nós olharmos para o passado e julgarmos essas pessoas. Como permitiram que Hitler chegasse ao poder? Como deixaram Mussolini, né, fazer aquilo que ele fazia para depois dar um golpe e governar a Itália? Porque nós temos em mente tudo, toda a tragédia, toda a catástrofe que vai acontecer depois na Segunda Guerra Mundial. Mas quem viveu aqueles eventos, né, às vezes não tinham, principalmente aquelas pessoas que estavam em situação de maior desespero, certo? Então, mais características do totalitarismo. Repressão e controle sobre a vida privada e pública. Por isso que eu disse a vocês que uma das características é o militarismo. Porque você precisa ter o controle total das forças armadas para reprimir a oposição, certo? Forte oposição ao socialismo e ao comunismo. Então, uma característica interessante para vocês entenderem agora, para a gente fazer uma ponte com o que eu vou explicar mais à frente, é que o nazismo e o fascismo são doutrinas ideológicas, são regimes de governo de direita, enquanto o stalinismo na União Soviética era um autoritarismo, era um totalitarismo também, mas de extrema esquerda. Então, enquanto um é de extrema direita, o outro é de extrema esquerda. Portanto, há uma rivalidade ideológica entre o nazismo / fascismo e o comunismo lá da União Soviética, certo? Então, nesse cartaz, esse cartaz era da época, inclusive, né? Vocês dão uma olhada aí, viu? Porque ele é interessante para a gente perceber de que maneira essas imagens eram utilizadas para caracterizar o inimigo, né? E nesse caso aí, o inimigo eram os comunistas, né? Os socialistas. Então, esse cartaz foi produzido na Itália, né? Inclusive, até traduzi ali, ó, tá embaixo na tela, observem, aqui está o seu fim, né? O fim de quem, nesse caso aí? Dessa oposição que se formava contra Mussolini. E quem eram esses opositores? Justamente os comunistas, né? Os socialistas. Então, bandidos e rebeldes, né? Tá em cima, ó, tá em italiano, mas dá para traduzir bem facinho, né? Bandidos e rebeldes, aqui está o seu fim, certo? Então você vai precisar, é claro, das Forças Armadas para fazer isso também. No regime fascista, o Estado é o seu líder. Tem uma seção interessante no livro de vocês chamado Raio-X. Dê uma olhadinha aí que eu peguei essa imagem de lá, justamente. É um caderno, né, cuja a capa é uma exaltação a Benito Mussolini, certo? Observem, pessoal, que nesse caso, quando você fala do país, quando você fala da nação, quando você fala do Estado, na verdade você está confundindo, né, o que é Estado, o que é país, o que é a pessoa que governa um país, porque você tem claramente essa pessoa estando acima da nação. Né? Porque na capa do caderno não é a bandeira da Itália, não é o brasão da Itália, né? Sequer tem o nome da Itália. O que você tem é a figura do líder, né? Do líder sendo cultuado, do líder sendo exaltado. E é lógico que eles vão usar esses meios de propaganda, né? Como um caderno, por exemplo, que é distribuído nas escolas para os alunos, como um meio de convencimento das pessoas de que o líder precisa ser seguido, certo? Então, totalitarismo no poder durante o período do entreguerras, certo? Esse período do entreguerras, lembrando, vai do final da Primeira Guerra Mundial ao começo da Segunda. E aí nós temos 3 regimes totalitários. Já falei para vocês, mas estou colocando na tela aí para fixar, viu? O fascismo, o stalinismo e o nazismo. E essas 3 fotografias que vocês estão vendo na tela são justamente dos 3 líderes, né, de cada um desses movimentos, desses regimes políticos. Então você tem mais à esquerda o Benito Mussolini, no centro o Joseph Stalin
e mais à direita o Adolf Hitler, ou seja, respectivamente, o fascismo, o stalinismo e o nazismo. Então é interessante a gente tanto ver as características comuns, né, comuns a eles, ou seja, aquilo que de certa forma está presente nessas três realidades, na Itália, na União Soviética e na Alemanha, seguindo a ordem que está aí na tela, mas é interessante a gente entender também quais são as diferenças, viu? Então, todas aquelas características que nós citamos antes, né, menos se opor ao socialismo, né, porque nesse caso aí não vai ser o stalinismo, né? O stalinismo é socialista, é comunista, né? Defende o comunismo. Então, nesse caso, essa característica não vai valer. Mas todas as outras características, o culto ao líder, o militarismo, a ausência de liberdades individuais, a censura, a xenofobia, todas essas outras características vão estar presentes nesses três regimes, viu? Totalitários. Mais uma vez, nazismo, stalinismo e fascismo, ok? Agora, há diferenças, né? E é preciso entender como foi que se formou cada um desses movimentos, como foi que cada um desses grupos foi chegando ao poder. Nós sabemos que no caso do stalinismo, né, isso aconteceu a partir da Revolução Russa. O nazismo, né, nós vamos tratar, inclusive, assim, com mais detalhes na próxima aula. Não se preocupe, já estou até adiantando aqui, porque geralmente eu digo no final da aula, né? Mas na próxima aula a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial, mas antes da Segunda Guerra Mundial, entender direitinho como esse grupo, os nazistas, chegaram ao poder. Certo? Então eu quero citar como exemplo aqui o Partido Nacional Fascista. Então eu vou citar o caso italiano, né? Como foi que Mussolini chegou ao poder. O primeiro movimento, né, político de Mussolini, mais incisivo, né, é a chamada Marcha para Roma. Como eu disse a vocês, Mussolini ele vai ser eleito deputado. Né? A Itália, quando termina a Primeira Guerra Mundial, apesar dela ter passado para o lado da Tríplice Entente, né, ela começou ao lado da Alemanha, mas nem chegou a lutar exatamente. Né, a Itália depois declarou apoio à Tríplice Entente, e ela estava no lado das vencedoras da guerra. Né, mas quando a guerra terminou, eles acabaram não ficando com os territórios, né, que tinham prometido. Então houve o que eu chamei, se vocês acompanharem na tela aí, fica melhor, a frustração. Né? Muitas nações estavam, não era só o caso dos italianos, não. Os japoneses também ficaram, viu? Tanto que os japoneses vão mudar de lado. Quando começar a Segunda Guerra Mundial, eles estão do lado da Alemanha, né? E junto com a Itália, né, esses três países vão formar o eixo. Mas aí vamos ficar na Primeira Guerra ainda, depois a gente fala da Segunda Guerra Mundial. Então, quando acaba a Primeira Guerra, alguns países que tinham, né, alguma expectativa, né, que tinha sido prometida a eles ganhar alguma coisa, a partir daquele esforço, né, que eles fizeram, eles acabam não ganhando. É o caso da Itália. Então a Itália não vai ganhar os territórios que estava achando que ia ganhar. Então você tem o desemprego em massa, você tem inflação descontrolada, você tem um radicalismo político, né, tanto da direita como da esquerda. E aí a possibilidade, né, que esses grupos mais radicais, muito radicais, como é o caso do Partido Nacional Fascista, tem de chegar ao poder, não é através de eleições, é através de golpe mesmo, que é o que Mussolini vai fazer, né, e vai iniciar a partir dessa marcha para Roma, que é quando ele junta milhares de pessoas, né, e mostra claramente que está disposto a tudo, né? Está disposto a tudo. Ele já era deputado naquele momento, e aí o que é que o rei vai fazer? Vai colocá-lo na condição de primeiro-ministro. Então ele passa a ser o primeiro-ministro. Mas aí quando ele se torna primeiro-ministro, ele vai cada vez mais acumulando poder até se autoproclamar ditador. Né? E aí ele vai até buscar simbologias herdadas do Império Romano. Né? O nome do grupo deles, o faixa de combatimento, né? E aí, se vocês observarem na tela, dá para perceber que o símbolo, né, dos fascistas, a palavra fascista vem de fascia, né? Que em italiano é o feixe. É um símbolo que já era usado na Roma antiga, né? Esse feixe indica, né, que justamente há uma união, né? As pessoas estão unidas em torno daquele projeto, né? Nesse caso é o projeto de Benito Mussolini, né? Claro que nós não vamos entrar na Segunda Guerra Mundial hoje, depois, quando for na próxima aula, a gente vai entender, né, como é que Mussolini vai se aproximar de Hitler. Né? A gente vai ver como foi que Hitler chegou ao poder na Alemanha e depois vai haver essa aproximação com Mussolini para que a gente tenha a Segunda Guerra Mundial.
certo? No caso do stalinismo soviético, aquilo vai acontecer depois da Revolução Russa, porque ao final da Revolução Russa acontece a Guerra Civil, né? Essa guerra civil que vai ser muito mais violenta e vai durar muito mais tempo do que a própria Revolução Russa que acontece lá em outubro de 1917. A Guerra Civil, que nós estudamos na aula passada, vocês devem recordar, é o momento em que aqueles que perderam o poder, né, na Rússia não vão aceitar a vitória dos bolcheviques, e inclusive com a ajuda de países, de outros países, né, como a Inglaterra e a França, vão tentar tirar os bolcheviques do poder. Essa guerra vai de 1917 até 1921. E aí, quando acaba a guerra, o principal líder dos bolcheviques, né, que comandava, né, a União Soviética, porque deixou de ser Rússia, né, foi formada a União Soviética, aí Lenin vai morrer, né, o principal líder da União Soviética era Lenin, e Lenin morre e quem assume o poder lá é justamente Joseph Stalin, né? Que é isso que vocês estão vendo através desse cartaz na passeata, né? Na manifestação. Então lá você vai ver tudo aquilo que também existe na Itália, existe na Alemanha, que é o culto ao líder, né? A repressão, o autoritarismo, o uso dos meios de propaganda, né? De comunicação de massa para poder cultuar mais ainda o governo de Stalin. E é preciso compreender, é preciso perceber as diferenças. Enquanto o nazismo e o fascismo eram de extrema direita, o stalinismo é de extrema esquerda. Né? Então é preciso fazer essa diferenciação, como eu estou colocando aí na tela para vocês. Então, no caso do stalinismo, ele surgiu a partir da Revolução Russa, né? Ele era uma ditadura socialista, então é diferente, né, das ditaduras de direita. E esse último detalhe que eu coloquei aí na tela é importante vocês perceberem. Essa economia, né, há uma diferença do ponto de vista econômico entre o stalinismo e o nazismo. Então, enquanto o regime nazi-fascista ele tinha a sua economia baseada na iniciativa privada, né, de empresas privadas particulares, o que acontecia na União Soviética era a estatização, né, tanto dos meios de produção como do mercado financeiro. Então, as fábricas, né, quando os bolcheviques chegaram ao poder, elas foram tomadas, né, para o governo, os bancos também, houve uma ampla reforma agrária, né, com muitas terras daquela nobreza fundiária foi tomada para as terras serem distribuídas aos camponeses, então por isso que é uma realidade diferente, né, no caso da União Soviética. Esse cartaz, né, que eu retirei do livro de vocês também, produzido lá na União Soviética em 1941, mostra Stalin dirigindo a nação. Né? Ele está segurando, né, o leme do barco e está escrito CCCP, né, que é justamente a abreviatura em russo de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí atrás a gente tem a bandeira, né, da União Soviética. Então o significado desse cartaz é justamente indicar que ele está no comando do país. Né? O país é esse navio, essa embarcação que ele está governando, né? Que ele está liderando, que ele está conduzindo. Agora, quando a gente pensa no nazismo, aí a gente vai lembrar que eles têm uma característica que é também diferenciada dos outros totalitarismos, que é esse mito da superioridade racial. Os nazistas, além de serem de extrema direita, né, eles são autoritários, evidentemente, mas além disso tudo, eles se consideram uma raça superior, né, ao mito da raça ariana. Então, isso vai gerar o que nós chamamos de holocausto judaico antes e durante a Segunda Guerra Mundial, né, que é justamente a perseguição aos judeus na Alemanha. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade justamente a partir dessa questão, viu? Da ascensão do nazismo, a chegada de Hitler ao poder lá na Alemanha e todas as consequências, todos os efeitos que nós vamos ter a partir disso. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o regime nazista e a Segunda Guerra Mundial. Então, nosso objetivo hoje era caracterizar, entender o contexto, né? Logo após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, que gerou a presença no poder do fascismo, né? Do totalitarismo de uma maneira geral, mas do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha e do stalinismo na União Soviética, certo? Então, esse era o objetivo, caracterizar quais são as características, né, dos regimes totalitários, quando eles
surgiram e entender um pouquinho a diferença entre eles, ok? Esse foi nosso objetivo e na próxima aula a gente dá sequência. Eu vou tirar a minha imagem aqui da tela para explicar a atividade de vocês, certo? Senão vai atrapalhar aqui a visualização. Ok, pessoal, 4 questões na atividade dessa semana, né? Como quase sempre nós fazemos. Na primeira questão, vou apresentar a vocês 3 fotografias, certo? Aí, após vocês observarem essas 3 fotografias, a pergunta é a seguinte: quais características do fascismo podemos perceber nas fotografias apresentadas nos cards? Certo? Aí vocês não vão falar sobre todas as características, vocês vão dizer quais são as características do totalitarismo, né, do fascismo, principalmente, que é possível perceber nessas imagens aí, viu? Se surgir alguma dúvida em relação a, eu estou falando fascismo, né, e vocês estão vendo a imagem de Hitler, mas o nazismo também é fascista, certo, pessoal? Só que o fascismo na Alemanha tem um nome específico, né, que vem justamente do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, certo? Por isso é que a gente usa o termo nazi-fascista também. Na segunda questão, eu estou colocando um discurso de Mussolini, que foi proferido lá no parlamento italiano no dia 16 de novembro de 1922, logo após a marcha para Roma. Aí vocês vão ler esse discurso, viu? E no final vocês vão tentar explicar como foi que as pessoas, né, aceitaram que esses grupos radicais chegassem ao poder. Na terceira questão, eu coloco uma reflexão a partir do pensamento de Eric Hobsbawm, viu? Sobre esse período do entreguerras. Aí pergunto, levando em consideração o tempo a que o texto se refere, é correto dizer que... Aí vocês vão ter 4 alternativas e vão assinalar que vocês consideram correta. Na quarta questão, como a gente também tem o hábito de fazer, vamos, né, sempre usar o final da atividade para relacionar o passado com o presente. Então, vem crescendo no mundo recentemente alguns grupos radicais de extrema direita, né, como os supremacistas brancos, que é um grupo, né, que prega a superioridade racial. Então vocês têm uma fotografia de uma manifestação que recentemente aconteceu, né, em 2017. Aí eu coloco um texto para vocês refletirem a respeito e a seguinte questão. Esse tipo de manifestação pode ser considerada uma prova da existência de grupos com características fascistas ainda hoje. Pesquise sobre esse grupo, denominado supremacistas brancos, procurando saber quem são eles e o que defendem. Após fazer isso, responda: de que modo uma manifestação racista, como a da fotografia, contribui para ampliar a violência existente no mundo? Caso vocês queiram ler a reportagem completa de onde eu tirei aquela fotografia, eu estou deixando o link aqui na descrição da videoaula, certo? Como também vocês já sabem, outros links para aprofundamento e alguns, né, também que são relacionados aos temas que nós discutimos na aula. Beleza? Valeu e até a próxima.